Olá pessoal, tudo bom? Mais um Êxitos School. E hoje a gente conversa sobre a carreira na indústria farmacêutica, especificamente sobre a área comercial. E quem vai conversar hoje com a gente e sanar algumas dúvidas é a consultora da Moveri Consultoria, Flávia Muraro. Flávia, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Agradeço muito o convite e admiro muito o trabalho da Êxitos, viu? Vocês já fizeram muito pela indústria farmacêutica. Muito obrigada. Para começar, Flávia, eu gostaria de saber se na indústria farmacêutica existe oportunidade para quem não tem experiência ou conhecimento técnico. Tem muita oportunidade para quem não tem experiência. Hoje, a maioria dos laboratórios conta com estagiários na sua força de vendas. Então, estagiário a gente sabe que não tem experiência, né? Agora, se você já é um profissional que já tem alguns anos de carreira e ainda assim quer entrar na indústria farmacêutica, é interessante que você tenha ao menos algum ponto que seja importante para o trabalho de representante. Por exemplo, você pode atuar na área de vendas de outro segmento, ou você pode ser um farmacêutico, um enfermeiro, alguém que já atue na área técnica. Então, ter ou a parte técnica ou a experiência em vendas. Certo. Agora, o maior desafio para quem não é do ramo farmacêutico e quer entrar nesse ramo é você ter acesso a essas oportunidades. Por quê? Porque a maioria das oportunidades na indústria farmacêutica, na área comercial, não são publicadas. Elas não estão em nenhum site, elas não estão com headhunters. A grande maioria é divulgada entre a equipe do próprio laboratório, que obviamente faz as suas indicações. Então o networking aí é muito importante. E mais ainda que a experiência ou o conhecimento técnico, é importante que você tenha um perfil comportamental adequado à função de vendas. Entendi. De repente, a pessoa tem experiência, tem esse conhecimento mais técnico, mas quer trabalhar como freelancer. Existe oportunidade para isso na área farmacêutica? Bastante, não só na área farmacêutica, né? A CLT ela anda pesando muito a folha de pagamento das empresas em geral, não somente a indústria farmacêutica. Então, a contratação de consultores e de temporários tem crescido bastante nesse cenário. E a indústria farmacêutica dá muita oportunidade para consultores, não só de treinamento e desenvolvimento, como é meu caso, Sim. mas também para profissionais da área de saúde. Alguns trabalhos pontuais são realizados por médicos, por farmacêuticos, enfermeiros, além de outros profissionais, jornalistas como você, advogados, enfim. Tem bastante oportunidade, sim. Flávia, e como está a área comercial para quem é formado em medicina, para os médicos? Olha, a indústria farmacêutica precisa muito da expertise dos médicos, não só na área comercial. Aliás, as áreas mais típicas de atuação do médico dentro da indústria são a pesquisa clínica, a área regulatória, o médico marketing e entra aí o relacionamento científico com a classe médica. Eu já vi, inclusive, profissionais formados em medicina que atuam como gerente de produto, gerente de treinamento e até como diretor comercial. Esses três últimos não é mandatória a formação em medicina, mas é bem interessante ter um médico no quadro. O Ministério da Saúde traz um dado que, em média, se forma 13 mil médicos por ano no Brasil. E esses médicos são, em parte, absorvidos pela indústria. E o mercado costuma ser aquecido para eles. Nós vemos que as posições de gerência médica nos laboratórios costumam ser as mais difíceis de preencher. Então, eu costumo dizer que para a indústria farmacêutica, ter um CRM, que é a inscrição no Conselho Regional de Medicina, é muito bom. Isso traz muitas oportunidades. Que bom. A gente tem na área comercial uma peça-chave que é o representante de vendas, né? Importantíssimo para a indústria farmacêutica. Eu gostaria de saber de você qual o perfil pessoal esse profissional deve ter. Essa é uma pergunta muito importante, Patrícia, que, como nós dissemos no início, não só a experiência e o conhecimento técnico, mas o perfil comportamental, que você chamou de perfil pessoal. Isso vai depender um pouco do tipo de atuação desse representante. Se ele for um propagandista que visita médico, é um. Se ele for um representante que visita órgãos públicos, pode ser outro. Tem ainda aqueles que visitam pontos de venda. Enfim, tem vários tipos de propagandistas e representantes. Agora, para ser mais sucinta, eu posso falar um perfil que seria mais coringa, né? E algumas competências que são importantes para todos esses profissionais. Então, primeiro, tem que ser alguém com muita capacidade para adquirir conhecimento técnico.
E aí significa ele ter facilidade para aprender e também ter disposição para estudar. Quando eu falo conhecimento técnico, não é só sobre produto, é sobre tudo que envolve o mercado farmacêutico, os sistemas que ele usa para trabalhar, o mercado, os concorrentes e todos os stakeholders. Em segundo lugar, tem que ser uma pessoa orientada para resultado. Sim. Tem que ser alguém que saiba concentrar os esforços naqueles clientes que vão dar mais retorno. Um outro ponto é você ter foco no cliente. Alguém que goste de prestar um bom serviço e que saiba olhar o negócio não só sob o ponto de vista da indústria, mas sob o ponto de vista do cliente também, seja ele um médico, um distribuidor ou um hospital. Tá certo. E finalmente tem que ser uma pessoa motivada, proativa e com iniciativa. O trabalho do representante, seja ele qual for, costuma ser muito solitário e sem supervisão diária. Então tem que ser alguém que saiba o que tem que ser feito e que faça sem precisar do gerente ficar falando o tempo todo. Entendi. Ter disponibilidade para mudar de cidade ou de estado é um requisito essencial para quem trabalha na área comercial? Eu não diria essencial, mas é importante. Eu conheço alguns profissionais que tiveram que mudar de cidade para começar a atuar em alguma empresa, porque as oportunidades não estavam nas suas cidades. Entendi. E isso é importante principalmente para quem está longe dos grandes centros. Os grandes centros ainda concentram a maior parte das oportunidades. E para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer ter promoções, é importante essa disponibilidade para ser transferido. E aí é uma decisão de carreira e de vida também, que envolve a família. Tá certo. Flávia, o quanto é importante outros idiomas, né, nesse mercado? Para assistir a entrevista completa, acesse o nosso blog